E o quarto? Esse aqui eu não vou falar muito não, porque o pessoal fala que eu fico descendo pau nisso aqui. Eu vou só falar o nome, e eu vou ler o que o Papa Francisco falou disso, e o que o prefeito da congregação de Roma, Cardeal Robert Sarah, falou sobre isso. Porque há tempos atrás eu falei sobre isso. Muita gente desceu o pau em mim na internet. Quis até acabar com a minha imagem. Porque o padre não está sabendo o que está falando. Eu já cantei a pedra anos atrás. Hoje está todo mundo apavorado com a coisa. Qual é esse animal tenebroso que está vindo com força e quer comer a sua família? Vamos lá, o versículo 4. Primeiro monstro. O primeiro monstro parecia com um leão. E ele tinha asas de águia. Enquanto olhava, suas asas foram arrancadas. Foi levantado da terra e erguido sobre os pés, como um homem. E um coração humano lhe foi dado. Gente, nenhum filme de terror bate nessa visão. Um leão com duas asas. Não se sabe como arrancar as asas do leão. O leão fica de pé. As pernas do leão parece que é 2 pés de homem. E alguém deu para ele um coração humano. Esta é a primeira fera que se levanta do mar para destruir a família. No nosso contexto da pregação. Qual animal poderia ser esse? O que este monstro simboliza? Hoje, convido vocês a pensarem, a refletirem um pouquinho, que este primeiro monstro é um materialismo, que se levanta para destruir as famílias. Qual é o primeiro inimigo da família? Pergunte para quem está do seu lado assim: sua família é materialista? Aí alguém pode perguntar, mas o que é ser materialista? Muito simples. Uma família materialista, as pessoas vêm em segundo lugar. O relacionamento vem em segundo lugar. A alegria ou tristeza do outro vem em segundo lugar. O que vem em primeiro lugar? As coisas. Então a família materialista quer uma casa grande. E quanto maior, melhor. É bom que a gente não se encontra. A gente não se tromba. Ou a família materialista, ela preocupa com comprar. O assunto é comprar. Tudo gira em torno do dinheiro. Não é o dinheiro que gira em torno das pessoas. São as pessoas que giram em torno do dinheiro. A prosperidade tem enganado muitas famílias. E eu cheguei a uma conclusão. Casais que vivem há 20, 30, 40, 50 anos juntos. Muitos desses, se não a maioria, casaram, meu irmão, numa pindaíba. Não tinham quase nada, mas tinham tudo que era o amor. Quantos casais não tinham geladeira? Guardava as coisas em caixa de isopor. Não tinha sofá, sentava engradado de coca. O colchão no chão. Não, amor, nós vamos construir juntos. Começaram a melhorar. Muitos começaram a morar no fundo da casa dos pais, um barracão. Talvez nem chão tinha, era chão batido. Minha mãe com meu pai casaram, uma pindaíba danada, nem carro tinha. Tinha uma bicicleta meio torta. Mas os dois eu crescendo juntos. Olha os casais de hoje como se casam. Apartamento, televisão de LED. Eu estou mentindo? Aí o papai dá o carro. Já casam com din-din no banco. Um ano e meio. Nós vamos separar. Incompatibilidade de gênero. Eu pergunto para você, eu estou mentindo? Vejam os casais que casam hoje e vejam como que os pais deles se casaram. Quem está casando hoje, casa rico. Pode ter até casa de aluguel, mas já tem mesa, geladeira, fogão, tem as vasilhas todas, tem TV a cabo, tem até cachorro caindo da mudança, meu irmão. Já casa com tudo. Quantos casais aqui, eu não vou liberar a palavra, nós não temos tempo para isso, mas eu estou falando de histórias. Talvez você esteja pensando aí, o padre está falando de mim. Porque quando eu casei, padre, a gente não tinha televisão, a gente não tinha fogão. Minha mãe fala que as coisas congeladas ficavam na geladeira do vizinho. Aquilo que podia comer na hora, depois ela ia lá buscar algumas coisas. Hoje em dia se casa com geladeira, com 3 portas, freezer, congelador, geladeira. Tem tudo, mas falta o quê? É o materialismo. Natal, tem criança que não ganha nada. Brasil é assim que funciona. Mas tem criança que vai levar a manhã toda para abrir tanto embrulho. E agora eu te pergunto, não vou demorar não, mas tem umas coisas que eu tenho que falar. Os mais vividos aí, quem é que nunca, as mulheres, você que nasceu numa família mais humilde, pobre, na zona rural, quem é que nunca fez uma bonequinha de sabuco de milho? Aí ó, olha aí, as mãos levantadas. Quem é que já teve aquela boneca que era o sonho? A minha mãe tem 66 anos. Ela ganhou uma boneca, aquela boneca de papel. Lembra? Tinha um cabelinho assim. Tadinha da minha mãe. No dia que ela ganhou uma boneca, choveu, o olho dela soltou. Ficou só com o olho. Mas era o xodó da minha mãe.
Minha avó falou: Ana Maria, se você não largar essa boneca e vier almoçar, eu vou rasgar a boneca e quebrar você. Minha mãe comeu depressa para brincar com a boneca. Coitado dos pais de hoje, uma geração chata. Os meninos são os porres. Eu estou dando um exemplo e vou te mostrar que o seu filho, não todos, a maioria, é porre. Compra um presente caro e dá para o pirralho dia de Natal, 8 horas da manhã. Hora que for 11 horas, o brinquedo está jogado. Ele está brincando de outra coisa. Ele já enjoou e passa uns dias, já quebrou. Eu estou mentindo? Porque se ganha muito fácil. Se ganha 1, 2, 3, 8, 15, aí não valoriza nada. Materialismo. O que os filhos precisavam não tem o ano todo. O pai não tem tempo. A dondoca da mãe quer saber só de shopping, salão. O pai quer saber de boteca e futebol. Aí para os filhos não reclamarem, aqui filhão, papai comprou um celular última geração. Aí o papaiú, agradei. Só que ele vai crescendo e o materialismo vai tomando conta da nossa família. Parece que o amor hoje é medido pelo valor do presente. Aí eu tenho que dar coisas caras e muita coisa para ele não cobrar presença. Pega uma frase para você pensar. Quem é muito presente não precisa tanto dar presente. Quem dar muito presente é sinal de que não é presente. Quer dizer, se a família é unida, um presente, uma lembrança, já é a festa. Porque a festa não é o que se encontra debaixo da árvore. É a família unida celebrando o Natal. Como tem família que não se une, o que eu quero? Presente. Eu tenho pena, a palavra é pena e dó, de muitos pais que não são ricos. E hoje a verdade rasgada é: qual adolescente que aceita que ele é filho de uma família humilde? Qual adolescente que fala assim: olha, a minha família é humilde, eu tenho orgulho do meu pai que é humilde? Não, eles querem ser humildes. Eles querem usar e ter a mesma coisa dos riquinhos. E os pais têm que trabalhar e suar para comprar para os filhos o que eles nunca tiveram. Aí compra celulares caríssimos, roupas caríssimas, e a mãe e o pai lavando roupa e o pai suando para pagar de 10 vezes. A hora que vai acabar já está em setembro, aí já tem que comprar o do ano que vem, quando não estraga antes. E você acha que o filho agradece? Eu já atendi mãe chorando que elas pegaram toda a economia que elas tinham de lavadeira e comprou um celular melhor para o filho. Ela não entende de celular, mas ela levou o dinheiro que ela tinha. Falou: olha, esse dinheiro dá qual celular? Esse aqui. Para ela era linda, o dela, coitadinha, nem mensagem passou para atender, aquele pretinho básico. Para o filho comprou um melhor, deixou lá na cama dele no aniversário. O filho abriu, o que a mãe esperava? Alegria, gratidão. O que o filho falou com a mãe? Eu não tenho coragem de usar uma porcaria dessa na frente dos meus colegas. Jogou o celular na cama da mãe e foi para a rua. A mãe pegou toda a economia dela para dar. Mas o moleque é o quê? Eu não sou humilde. O que o meu pai e minha mãe não interessa. Eu não sou humilde. Eu tenho que usar é o melhor. Isso está acontecendo em nossas famílias. Qual que é o sinal disso? Materialismo. Não importa o coração do meu pai, eu quero ter o que eu quero, e se vira para me dar. E se não me der, um beijão a semana. Eu estou exagerando? Estou pegando pesado? Não é isso que nós estamos vendo aí, não? Até porque vocês não atendem muita gente, eu atendo. Veio um pai aqui revoltado que o filho conseguiu uma bolsa numa escola particular de Divinópolis. Estudava na rede estadual, mas o menino é bom para estudar, estudou. A escola tinha uma funcionária lá, falou: olha, meu sobrinho é estudioso e ele vai arrebentar no Enem. A escola convidou, falou: eu vou te dar bolsa. E o menino, sendo de uma família humilde, foi para uma escola particular e teve quase 75%, se não sei, da mensalidade de bolsa. E o pai sempre levava à escola que ele estudava. O dia que ele começou a estudar nesta escola particular, o que ele fez com o pai? É interessante que o filho faz com o pai o que os pais nunca fazem com os filhos. É interessante isso. Eu não vou falar qualquer escola, vou contar só a rua, fica ali perto da própria santuário. O filho falou com o pai: ô pai, pode me deixar aqui na esquina? O pai falou assim: não, meu filho, eu faço questão de parar na porta da escola com você. O meu sonho é que você tivesse um estudo bom. Agora você vai ter um estudo bom. Ele falou assim: eu não quero pagar um mico dos meus colegas vendo eu descendo de um carro popular do senhor, não. Pode me deixar na esquina. O pai que fez tudo, que comprou o caderno, que comprou o livro, que comprou o uniforme, que comprou coisas boas para o menino, porque o menino queria, aparecia que ele era pobre, tinha que comprar uma mochila cara, o pai comprou. O que o filho fez? Eu tenho vergonha. Era hora do pai falar: meu filho, se alguém tem que ter vergonha aqui é você, eu que te dou carona, cadê seu carro? Se é para ter vergonha, você que é o pé rapado da história. Eu que comprei sua mochila. Só que os pais, coitadinho, ó, aí veio aqui chateado, triste, desanimado. O que a gente fala para um pai desse?
Materialismo. Mateus 6:21, completa a frase, quem sabe? Jesus que disse: onde está o teu tesouro? Gosto de Jesus. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu. Entendeu por que o nosso coração não está na família? Porque o nosso tesouro não é a família. O tesouro é o celular, o tesouro é a roupa da moda, o tesouro... Primeiro monstro, materialismo. Vamos comprar. Fui numa casa abençoar, não vou contar onde é não. Mas a pessoa pergunta, ela ouve, né? Fui na casa comprar, nunca vi tanta coisa inútil. Uma família pobre. Olha, gente, não dá para brincar com dinheiro, né? Para quem tem dinheiro e já não está gastando, quem não tem, aí que não pode gastar mesmo. É uma família humilde para meter o pau. Aí eu nunca vi tanta coisa inútil na mesa. Coisa que não tem serventia para nada. Aí eu perguntei para ela, querendo saber, mas sem... Falei com ela assim: a senhora é revendedora? Ela, de quê? Falei, tanta coisa aqui na mesa. Eu falei tanta coisa, na minha cabeça eu falei assim, tanta bugiganga. Eu falei tanta coisa. O que foi que ela me respondeu? Ah, padre, a maioria daí eu não precisava não, mas eu não resisti a Black Friday. Meteu o pau na metade do 13º, comprando a maioria das coisas que não tem utilidade nenhuma e que ela nem vai usar. Agora me pergunte, mora em casa própria? Não. Tem plano de saúde? Não. Tem alguma reserva financeira? Não. Por que não tem? Materialismo 100%. Quando eu falo de materialismo, não estou falando de pessoa que tem dinheiro. Muitas pessoas materialistas não têm nada, mas querem se mostrar, quer aparecer. Pessoas que têm carros nada populares, carros de alto padrão, morando de aluguel. Não tem nada no banco, não tem um plano de saúde, não tem uma previdência de plano funerário. A hora que morre, vai ficar pedindo dinheiro emprestado para enterrar o caboclo. Até a vela, pode emprestar a vela aí pro velório. Ele leva, pode levar, depois você devolve. Cadê o dinheiro para a vela? Eu pus um para-choque cromado. Vai se lascar, meu irmão. Tá entendendo, gente? Que tem muita gente que se lasca na vida porque gasta mais do que tem. E eu vou contar, eu vou dar um cutucão em jovem. Você que vai viver muitos anos, se Deus quiser. Se você é um jovem desregrado financeiramente, você vai ser uma pessoa que não vai ter nada na vida. Posso falar uma coisa sem magoá-los? Não todos, mas uma grande margem da população brasileira não quer trabalhar para ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro. Eles não querem trabalhar. Olhem as filas que vão se formar agora para os prêmios de final de ano. Porque na cabeça do brasileiro eu tenho que ganhar dinheiro. Aí você trabalha o mês todo, rala o mês todo, alguém chega perto de você e pergunta assim, quanto você ganha por mês? Aí você responde, eu ganho 2 salários, por isso que não rende. Porque você ganha não rende. Você ganha 2 salários? Não, você não ganha não. Você fez 2 salários, você fez por merecer. A pessoa te pagou porque você trabalhou. Você não ganhou não. No Brasil a gente fala ganhar, né? Quantos salários você ganha? Eu falo, nenhum. Você não ganha nada não? Nada. Você vive como? Eu faço dinheiro, eu não ganho dinheiro. Aprendi isso com quem? Norte-americanos. Pessoas que moram nos Estados Unidos e no Canadá, eles não falam, eu ganho dinheiro. Eles falam, eu faço dinheiro. Tanto que eles perguntam assim, no final do mês, quanto você faz por dia? Porque lá é dia, né? Hora. Quanto você faz por dia? Eu faço por dia $600. Tá bom, hein? Quanto você faz por semana? Eu faço por semana $2.000. Aqui no Brasil, quanto você ganha? Não é interessante? Você nunca pensou nisso? Trabalha o mês todo e você fala, eu ganho tanto salário. Você não ganha nada. A pessoa está te pagando pelo seu trabalho. Economize enquanto você é jovem. Quando você estiver numa idade boa, 30, 40, a vida começa aos 40, né? Comecei a viver agora. Aí você tem um plano de saúde. Você não tem uma fortuna não, mas tem um dinheirinho no banco. Pode tirar umas férias legal, pode comprar a roupa que você quer. Mas o que a gente é incentivado hoje? Ganhou, gasta. Ganhou, gasta. Eu não tenho mais, a gente divide 12 vezes. Não, para você eu divide 48. Até eu quero. Aí depois reclama que não tem nada. Materialista. O monstro não é mole não. Segundo monstro, apareceu em seguida outro animal. Só um materialista é para acabar com tudo. Apareceu um outro aqui, semelhante a um urso. O primeiro é semelhante a um leão, agora é um urso. Erguia-se sobre um lado e tinha na boca, entre os seus dentes, 3 costelas. E uma voz gritou, vamos, devora bastante carne. Isso é para qualquer um morrer, né, meu? Sei lá numa praia, aparece um urso gigante, com 3 costelas na boca, alguém grita para ele, vai comer carne. Quer dizer, é você a carne, né? Se o primeiro monstro é o materialismo, qual é o segundo? Ativismo. Pergunte porque está do seu lado, você é uma pessoa ativista?
O que é uma pessoa ativista? Olha para cá. Tem tempo para tudo, menos para o importante. Isso é uma pessoa ativista. Ela tem tempo para tudo, menos para o importante. Fizeram uma pesquisa, gente, eu faço dados científicos aqui. Sabe quantas horas por dia tem adolescente usando o celular? Tem mãe que já acertou, né? Em média, tem aqueles que usam mais, tem aqueles que usam bem menos. Em média, eles estão usando 3 horas e 43 minutos de celular. Eu acho que está baixo, porque tem gente que usa sem parar. Mas agora eu te pergunto, vamos supor que são 3 horas, vamos pegar 3 horas. 3 horas não é de 24 não, porque 8 estão dormindo, então tem 16. 16 está trabalhando, e supõe-se, inocentemente, que no trabalho não se usa celular, porque o cara quer produzir, quer fazer dinheiro, então sobrou 8. Dessas 8, 3 horas ele está no celular. Agora eu te pergunto, uma pessoa que mexe muito no celular, chama a pessoa para fazer uma caminhada. Pergunte se a pessoa faz academia. Pergunte se a pessoa tem um tempo para fazer obra de caridade. Pergunte se ele visita parente. Pergunta se ele tem um tempo de conversar com os pais e ajudar a mãe nos afazeres da cozinha. Pergunta se ele se preocupa com o pai. Qual que é a resposta? Eu queria, mas eu não tenho tempo. 3 horas por dia, o tempo desperdiçado naquilo que não traz nada. Ativismo. O tempo tem consumido as nossas famílias. Nós não temos tempo para a nossa família. Devemos colocar em primeiro lugar os nossos relacionamentos. E se for preciso, largue algo para estar com quem ama. Interessante. A gente raramente não ouve alguém falar assim, não, 4 dias você não vai me ver. Eu vou sair com a minha família. Ninguém fala isso. Olha, amanhã eu não vou trabalhar não, eu vou passear com a minha família. Ninguém fala isso. Nunca tem tempo. Mas olha que interessante. Quando alguém morre, você tem todo o tempo. Não tem? Eu já vi gente cancelando viagem, cancelando reunião, cancelando pelada, cancelando encontro. Para quê? Para ficar o dia todo no velório. O dia todo. Quando eu falo o dia todo, é o dia todo. A pessoa fica assim, olhando pro caixão assim, Para não perder o costume, quando ela faz assim. Estou no velório. A pessoa tem um dia. E tem gente que vira a madrugada. Virar a madrugada em velório não é uma coisa fácil. Vira a madrugada no velório. Gente, posso fazer uma pergunta só? Pensa aí numa pessoa que você mais ama, entre tantas. Pensa numa só. Uma pessoa que você ama. Ama pra valer. Pensou? Pensou? Qual foi a última vez que você passou a madrugada acordada com essa pessoa, rindo, divertindo, passeando e abraçando? Tem gente que vai responder, nunca. Mas o dia que morre a gente passa a madrugada acordada, acendendo vela, rezando terço, chorando. Entendeu como que o ativismo nos faz acordar só no momento da morte? As pessoas dizem assim, tem que morrer para valorizar. Você, eu não. Eu já mudei isso na minha vida. Valorizo enquanto tenho. Estou cansado, viajo, encontro com as pessoas que eu amo, tento fazer o que eu posso, chego mais tarde cansado. Vocês viram a mão do monstro? Você viu a mão do monstro? É aquilo que vale, gente. O que você está falando? Vai lá no meu Instagram ou no Face, vou contar não. Mas a mão do monstro está solta, pegando a minha mãe. Gente, eu não estou falando aqui de gastar dinheiro. Eu estou falando aqui de divertir, de rir, de ter tempo para quem você ama. Sair um pouco do materialismo, diminuir o ativismo para a gente amar mais as pessoas, porque um dia elas não estão mais, aí você chora de lembrança e saudade, mas você não chora de remorso. O ativismo, cuidado. Às vezes os membros da família se tornam inimigos porque não tiveram tempo de ser amigo. Qual que é a principal função de um pai e a mãe se tem mais de 2 filhos? Criar amizade entre eles, porque o dia que crescer isso faz toda a diferença. Eu conheço o irmão que não vai na casa do irmão, aí eu não gosto da mulher dele. A gente brigou, era pequena, a gente não combina. Eu sei, gente, cada um tem a sua história, não estou aqui julgando ninguém não, mas na minha cabeça não cabe, um irmão que não encontra o irmão há 30 anos, viajou para trabalhar em São Paulo, não encontra o irmão há 30 anos, aí vai se encontrar no palco lá de programa de auditório, da audiência, né? Filho que não visita a mãe há 40 anos, saiu de casa com 15 anos, não está com 50, a mulher tem tempo de morrer, nem reconhece o filho direito. Quem é meu filho? Quem é ele? Aí chora. Eu não sei se chora porque viu o filho, porque não está enxergando, não sei o que está acontecendo.
O tempo passou e perderam oportunidades maravilhosas. Aí se encontram para tentar recuperar em poucos anos que poderia viver uma vida que passou, uma vida que não houve relacionamento. Não tenho tempo, né? Terceiro monstro. Depois vinha um terceiro animal, igual a pantera. Qual que é o primeiro? O leão é o materialismo. Segundo, o urso é o quê? Ativismo. Terceiro, a pantera. A pantera é o egoísmo. Veio uma pantera que tinha nas costas 4 asas, tinha 4 cabeças. Nossa Senhora, é tenebroso esse. Uma pantera com 4 asas, 4 cabeças. Nossa, mas que monstrão que é esse? O egoísmo. Pergunta para quem está do seu lado assim: você se considera uma pessoa muito egoísta? Para quem não sabe, o que é egoísmo? O que é egoísmo? É você pensar só em você. O importante é você. O resto... Tem muitas pessoas que dentro da família são muito egoístas. Eu já vi, gente. Família tem 4 pessoas: o pai, a mãe, o irmão e a moça. A moça sai do trabalho, ela compra um picolé. Estou falando que todo dia ela tem que levar picolé para todo mundo, mas na minha cabeça está assim: se eu não vou levar picolé para todo mundo, eu chupo picolé na rua. Não, a pessoa chega em casa com picolé. Eu estou falando de coisa pequena, para não descer o pau em coisa grande. Aí chega com picolé. Aí chega com picolé e não oferece não tem nem educação. E tem uns que vai comendo para não oferecer. Lembra o tempo da escola? Você comprava um picolé e fazia assim, ó: alguém quer? Já fez isso? Mas alguém faz, você já viu. O pessoal comprou cachorro quente. Ah, tchim! Vocês viram no cachorro quente? Ó, você que alguém quer? Não. Ou... Gente, tem nada mais bonito? Em vez de você comprar pode escolher um nome para fazer comercial, né? Ou você comprar um picolé grande, daqueles caros, é muito melhor você comprar 4 de fruta, que é mais barato, e chegar em casa e falar assim: pai, para você, mãe, para a senhora, meu irmão, para você. Vamos, tipo, todos nós 4 aqui, ó. Não, você quer, você compra. Eu já fui benzer casa, que a mãe abriu a geladeira para me dar água. Tinha um pote de danoninho com o nome da filha. Aí eu falei assim: por que o nome? Não, porque o que é da dieta dela, ela compra. O restante eu como. Eu olhei, tinha água e laranja. O resto tudo tinha o nome da filha. E ela não come, porque a filha já compra para a semana toda. Estranho, não é? Umas coisas que não... Espero que essa filha não vá à missa, né? Egoísmo. Só pensar em... Como eu sei se eu não sou egoísta? Qual que é o sinal? Sabe qual é o sinal? Eu faço o que eu não gosto para que o outro seja feliz. Esse é o contrário de egoísmo. Você está deitado, tirou a roupa, dá um pijaminha lá com o pé para cima: eu vou descansar. Alguém fala assim: ô fulano, você me leva em tal lugar? Leva. Por dentro, meu irmão, pode fazer o que quer, mas quando você se sacrifica por alguém, você está mostrando: eu te amo de verdade. Quer fazer para o outro o que só te agrada? Você está ganhando o quê? Quarto, olha esse monstro aqui agora. Finalmente, é o último. Vi um quarto animal, medonho, pavoroso, de uma força excepcional. Possuía dentes de ferro, devorava, triturava e pisava com os pés tudo que via. Ao contrário dos outros, tinha 10 chifres. Como estivesse ocupado em observar esses chifres, eis que surgiu entre eles outro chifres menor, e 3 dos primeiros foram arrancados para dar lugar para esses menores. Esse chifre tinha olhos igual aos olhos humanos, e uma boca que proferia palavras arrogantes. Isso aqui é o diabo, né, meu irmão? Isso aqui é o cão, um monstro tenebroso, dentes de ferro, acabava com tudo. Qual é o quarto animal que quer destruir a nossa família? Vamos lembrar os outros 3. Qual é o primeiro? Materialismo. Segundo, ativismo. Terceiro, egoísmo. E o quarto? Esse aqui eu não vou falar muito não, porque o pessoal fala que eu fico descendo pau nisso aqui. Eu vou só falar o nome, e eu vou ler o que o Papa Francisco falou disso, e o que o prefeito da congregação de Roma, Cardeal Robert Sarah, falou sobre isso. Porque há tempos atrás
eu falei sobre isso. Muita gente desceu o pau em mim na internet. Quis até acabar com a minha imagem. Porque o padre não está sabendo o que está falando. Eu já cantei a pedra anos atrás. Hoje está todo mundo apavorado com a coisa. Qual é esse animal tenebroso que está vindo com força e quer comer a sua família? Ideologia de gênero. Que estão aprovando coisas horrorosas. Eu não vou dizer aqui o que eu vi, porque não cabe numa missa. Mas estão vídeos aí na internet de escolas públicas que estão com essa ideia de ideologia de gênero, o que eles estão fazendo para crianças e adolescentes. Recebi um hoje que eu falei, não, o mundo é para acabar. Já passou da hora de acabar com isso aqui. Não dá para aguentar, não é? Depois vocês assistem lá, se tiver estômago para assistir. Uma sexóloga ensinando adolescente a fazer sexo, ensinando, não tem nem como eu falar, como que eu vou explicar isso aqui? E olha que eu tenho 40 anos de idade, eu estou assustado com o que o povo está fazendo. Não tem lógica isso não. Então olha aqui. Resumindo, o que é ideologia de gênero? Para quem não sabe ainda, que a gente devia saber de cor e salteado isso aí. Ideologia de gênero é uma ideologia, por isso ideologia é uma ideia de que ninguém nasce homem e nasce mulher. De que homem e mulher é uma construção social. Eu queria falar para esse povo aí, pegar uma menina que não é menina e fazer nela exame de próstata. Eu queria pegar uma menina que não é menina e falar, cara, você é menino. E impedir que ela menstrue. Eu quero que pegue uma menina de pênis, um menino com vagina. Para eles isso aí são detalhes. Eu já falei isso aqui. Mas eu, para não falar da minha cabeça, você que gosta muito do Papa Francisco, e o Papa Francisco dá uma dessa aqui, porque ele está vendo que o negócio não está bom. Olha o que o Papa disse dia 3 de agosto do ano passado, na Praça de São Pedro. Na Europa, na América, na África, em alguns países da Ásia, há verdadeiras colonizações ideológicas. E uma dessas, digo claramente, com nome e sobrenome, é a ideologia de gênero. Onde ensinam as crianças, aí o Papa gritou, as crianças que estão na escola, que cada um pode escolher o seu sexo. E por que ensinam isso? Porque os livros são das pessoas e instituições que lhes dão dinheiro. São as colonizações ideológicas sustentadas por países influentes. Isto é terrível. Esta é a época do pecado contra Deus Criador. Deus criou homem e mulher. Deus criou o mundo assim. E há pessoas que querem nos convencer do contrário. Papa Francisco, dia 3 de agosto do ano passado. Como que termina a leitura? Que nós estamos refletindo das feras, que são 4 feras perigosas. Elas entram para acabar mesmo. Mas a leitura não termina com essa última fera, não. Olha como que termina a leitura. Continuei a olhar aquela visão. Olha que bonito, eu acredito nisso. Até o momento em que foram colocados os tronos e apareceu um grande ancião, que sentou, brancas como a neve eram suas vestes, tal pura lã era a cabeleira. Seu trono era feito de chamas, com rodas de fogo. Saindo de diante dele corria um rio de lava. Milhares e milhares o serviam. Dezenas de milhares o glorificavam. O tribunal deu audiência e os livros foram abertos. Olhei então, devido à balbúrdia, essa bagunça, nessa balbúrdia, olhei até o momento em que o animal foi morto. Esse animal enorme foi morto, seu corpo subjugado e a fera jogada no fogo. Quanto aos outros animais, o domínio deles foi tirado, mas a duração de sua vida está fixada. Olhando esta visão noturna, vi um ser semelhante a filho de homem vindo sobre as nuvens. Quem é este ancião que ele viu sentado no trono? Deus Pai. Este fogo que estava em volta dele, o Espírito Santo. E este filho de homem que vinha sobre as nuvens, Jesus, é a interpretação da visão de Daniel, é a Trindade. Vindo sobre as nuvens, dirigia-se para o lado do ancião. Por isso que nós falamos, está sentado à direita de Deus Pai. A ele foram dados império, glória, realeza. Todos os povos, todas as nações e povos do mundo o serviam. Seu domínio é eterno,
nunca cessará e o seu reino nunca mais será destruído. Gente, nós que somos pessoas de fé, o que nós acreditamos? Esses monstros são tenebrosos? São. A nossa família tem sido atacada? Tem. O mundo de hoje é um mundo hostil a nós que temos fé? É. Mas não desista. Não abandone a sua fé. O mundo está nas mãos de Deus. Jesus é o Senhor. Nós acreditamos que um dia Ele voltará para julgar o mundo, e Ele virá em glória. Então nós precisamos ser fiéis a Deus. Família que reza unida. É hora, meus irmãos, das nossas famílias se unirem. É hora de você gritar a partir da sua casa: eu e minha família serviremos ao Senhor. A nossa família tem muitas coisas, e espero que você tenha muitas coisas, mas que você não seja materialista. Espero que você cuide daquilo que é seu, e que você cuide dos seus sonhos, mas não seja uma pessoa ativista. Espero que você tenha sonhos particulares, mas não seja egoísta. E acima de tudo, espero que você acredite na palavra do Senhor. Deus criou a família, e esta família que nós acreditamos, esta família que você deve educar os seus filhos. São esses valores que devem estar dentro da sua casa. E eu quero finalizar lendo 3 parágrafos da Marisa Lobo. Quem é Marisa Lobo? Ela é uma psicóloga especializada em direitos humanos em prol da família brasileira. Olha que bonito, o texto é longo. Depois procure lá na internet, você que está aí assistindo essa pregação, Marisa Lobo, leia o texto dela todo, que é muito bom. Eu vou ler aqui um pedacinho. Olha o que ela diz: os professores doutrinadores, o MEC e as famílias omissas serão responsáveis por colocar crianças no mundo das drogas, da prostituição, atividade sexual precoce, aborto, e sem ao menos saber a sua história, e dependendo desta história, pode estar promovendo a instalação de uma frustração e uma dor inimaginável na vida da criança quando ela for adulta. Aqui eu pego as palavras de Dom José Carlos, nosso bispo diocesano. Se uma pessoa adulta, se um jovem faz opção por outra vida sexual, cabe-nos respeitá-los, cabe-nos oferecer ajuda se quiserem. Aqui não está falando de adulto. Ideologia de gênero não está falando de pai, mãe, de jovem. A questão aqui é deturpar as crianças. São as crianças na tenra idade que são o alvo dessa ideologia. E por isso nós devemos defender aqueles que não se podem, aqueles que não conseguem se defenderem, que são as crianças. Os adeptos da educação subversiva tomam o totalitarismo de esquerda como uma referência. Poucos se importam com o futuro de quem quer que seja, pois pensam apenas nas conquistas do aqui e no agora. Isto os impede de ver as atrocidades que esta reorientação sexual tem causado nas culturas por onde já passou. Aumento de suicídio, aumento de pessoas perdidas na vida e depressivas. Isso eles não contam, isso eles não falam. Não seja omisso, vai dizer Marisa Lobo. Faça a sua parte. Como que você pode fazer a sua parte? Como que você pode defender a família? Cobre dos parlamentares, professores e da escola do seu filho que sejam ignorados materiais que promovam a erotização precoce e as mentiras relacionadas à multiplicidade de gênero, uniões poliafetivas, entre outras bobagens ditas para os seus filhos pequenos, que não sabem discernir a direita da esquerda. Explique a verdade, ensine as suas crianças em casa sobre uma sexualidade saudável. Pelo menos assim, eles vão ter argumentos para se contrapor aos ensinamentos repassados nas escolas. Você pode falar sobre respeito às diferenças, e temos que respeitar as diferenças, mas não deixe que eles sejam enganados por ideologia de gênero. Respeitar a diferença é uma coisa, ideologia de gênero é outra coisa. Aprenda mais sobre o assunto para poder conversar apertamente com seus filhos, e para os defensores da tal ideologia que nem sabe o que é a tal ideologia de gênero. Meus irmãos, aqui nós precisamos tomar uma posição. E qual é a posição? A família, a nossa fé, a nação brasileira. Quando você destrói a família, você pode destruir o restante todo. Uma coisa é você respeitar alguém que já tem o uso da razão,
e que fez uma opção sexual diferente da sua, respeitamos, mas não concordamos. E não concordamos, além disso, que quer ensinar as crianças, na tenra idade, de que elas não são meninos e meninas. Isso é o fim da picada. Eu não acredito que alguém nem precisa ser cristão para poder ver um menino ou uma menina e saber que aquele é um menino ou uma menina. Porque senão a gente vai ter que perguntar, né? Mas me responda, é menino ou menina? É menino ou menina? Aí não pode fazer nem revelação do sexo do nenê. Não tem aquele negócio do bolo azul ou rosa, do balão, não pode. Isso é discriminação. Tem que esperar crescer para ver o que vai ser. A igreja não aceita isso. Deus não criou isso. O pecado entrou e está bagunçando tudo. E quer atacar quem? As nossas crianças. E o pior disso tudo são as famílias omissas, que não querem saber, que não tomam partido, que não defendem os valores que nós temos. Respeitar, nós respeitamos a todos, mas eu penso que respeito com respeito se paga. Se respeita quem pensa diferente, eles também devem respeitar as nossas famílias, respeitar a nossa fé, respeitar uma nação que foi construída na base de um cristianismo, que acredita que homem e mulher são frutos das mãos de Deus, e não apenas uma construção social, como a galera do gênero quer impor na nossa garganta e impor na educação infantil. Meus irmãos, defendamos a nossa família, defendamos a nossa casa, defendamos a nossa fé. A família está sob ataque, e se não nos unirmos em pouco tempo, se não for pela graça e a proteção do céu, nós podemos ser destruídos. Mas acreditamos que mais cedo ou mais tarde o Filho do Homem se manifestará para a nossa salvação. O Imaculado Coração de Maria triunfará sobre essa geração que se esqueceu da família e declarou independência de Deus. Que eles façam o que bem entenderem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que a sua casa faça o mesmo pela salvação das nossas famílias e da nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.